No episódio de hoje, você vai ver um trecho de uma conversa importante sobre o futuro do bolsonarismo no Brasil. Apesar dos impactos nos processos contra Bolsonaro, o pensamento conservador que se consolidou nos últimos anos continua sendo uma força política relevante. Eles também comentam como as igrejas evangélicas têm suprido a ausência do Estado em muitas áreas, sendo um pilar de apoio comunitário que influencia o cenário político e social do país. Confira. O caso Bolsonaro impacta o Bolsonaro, mas o bolsonarismo vai ser uma força política muito relevante nas eleições. Tem muita gente brigando por esse spoiler. É óbvio que esse viés conservador vai continuar. Então acho que o bolsonarismo vai continuar a ser uma força política em 26 com certeza, mas eu acho que durante um bom tempo, toda vez que você está num momento de transição, o Pedro que gosta muito de história sabe disso, você tem uma onda conservadora porque você precisa sentir que você pertence a alguma coisa. Quando o mundo está em muita transformação, quando ele está nessa volatilidade gigantesca, poxa, o que me dá chão? O que me dá raiz? Então, eu entendo que os valores do bolsonarismo, tirando a agenda política e tal, mas a agenda de valores, eu acho que é uma agenda que vai ficar durante um bom tempo enquanto a gente está atravessando esse processo de transição de uma anormalidade do populismo para esperamos uma volta de uma certa normalidade. Tem um ponto de discordância, eu acho, entre mim e o Felipe aqui, que é o seguinte: a gente chama de bolsonarismo coisas diferentes. Eu chamo de bolsonarismo, acho que a gente não discorda necessariamente no diagnóstico da sociedade. Só na nomenclatura. Eu prefiro chamar de bolsonarismo um movimento autoritário, antidemocrático e radical, que de fato existe na sociedade, que é isso que as pesquisas costumam captar como representando 10 a 12% da sociedade. Esse é o movimento que eu chamo de bolsonarista, que não é a mesma coisa que o eleitorado de Jair Bolsonaro quando ele é candidato à presidência. O eleitorado de Jair Bolsonaro quando ele é candidato à presidência é muito mais amplo do que isso. E nesse ponto eu concordo com o Felipe, estamos num país que é conservador. E tem um aspecto quando a gente fala de evangélicos que eu acho que quem não é evangélico, por um amigo querido que é um cara que é um cara que foi muito comunista na juventude, foi o mais jovem preso da ditadura militar, que é o César de Queiroz Benjamin, que é um cara bastante de esquerda ainda hoje, que me contou uma vez da experiência dele com evangélicos, que ele foi contratado por uma determinada igreja para dar cursos sobre o que era Brasil. Então ele pegou, e aí era uma coisa de cultura mesmo, de música brasileira, pegando Vila Lobos, Tom Jobim, esse tipo de coisa, pegando os grandes intérpretes, né, Sérgio Buarque, Gilberto Freire, esse tipo de coisa. Um troço meio que de uma cultura geral de ensinar o que é Brasil, como que costuma se pensar Brasil, qual é que é a cultura brasileira e tal. E ele foi frequentar durante um tempo, acho que 2 anos, diversas igrejas espalhadas pelo Brasil para dar esse curso. Algumas coisas chamaram a atenção dele. E uma das coisas que chamaram a atenção dele é o como que as pessoas eram atentas e tinham uma sede imensa de aprender. De sentar ali, ouvir ele e os outros professores desse curso falando. E a outra coisa que chamou a atenção, e eu tenho certeza que bateu o fundo no coração, certamente com algumas pitadas de marxismo ainda dele, que ele ficou muito impressionado com o espírito de generosidade comunitária. Ou como que as pessoas se juntam. Tipo, alguém tá desempregado, as pessoas da igreja vão lá e levam uma comida, mas alguém precisa trabalhar, não tem com quem deixar o filho, tem alguém da igreja que fica com o filho. Alguém precisa botar um segundo andar em cima da laje da casa porque a filha vai casar, o filho vai casar e precisa morar em cima. Todo mundo se junta no fim de semana para erguer as paredes em cima da laje, botar uma laje em cima. E o ponto aqui é o seguinte: o Estado brasileiro, ele é curioso. As pessoas às vezes ficam, não, você é liberal, você gosta de Estado mínimo. Eu, por exemplo, eu não acho que o Estado tem que ser mínimo. Agora, o Estado brasileiro tem um problema que
Ele faz demais o que não devia fazer e de menos muitas coisas que ele devia fazer. A segurança pública... Segurança pública é o exemplo mais evidente, certamente. Agora, tem uma falta de infraestrutura de Estado, de presença de Estado, entendeu? Dando segurança, com escola no lugar que tem que ter escola, com posto de saúde no lugar que tem posto de saúde, com médico dentro do posto de saúde. Tem uma quantidade de pessoas que tem uma carência imensa de serviços básicos do Estado que, de certa forma, compensam isso com esse espírito comunitário que está dentro das igrejas evangélicas. E eu achei muito bacana a maneira como o Cezinha descreveu esse negócio e me comoveu um bocado, muito por conta de que, tipo, é aquela coisa, ele começou a descrever o Entende Tudo. A igreja substitui o Estado, não no sentido negativo do substituir o Estado, mas de dar um suporte comunitário que é justamente, Felipe, a formação de sociedade civil. A formação de sociedade civil. O Edmund Burke falava isso. Exatamente, Edmund Burke falava isso. Pois é, logo depois da Revolução Francesa. Little Platoons, era exatamente claro, isso. A igreja, o clube, a associação, e cria esse senso de dever para com o outro, para a comunidade. E isso eu não chamo de bolsonarismo. Isso é um conservadorismo burkiano. Sim. É um conservadorismo burkiano, mas nesse sentido eu vejo... É que as pessoas prestam atenção demais em gente tipo Malafaia, em de menos no que é a vida evangélica no Brasil. A minha impressão é de que as igrejas evangélicas tendem a ser mais uma força civilizatória e democratizante, até porque, olha... Eu sou evangélico, eu vi já nascimento de igreja, já vi igrejas acabando, é realmente fantástico. Cara, o protestantismo ajuda a consolidar mais do que o catolicismo, o protestantismo ajuda a consolidar democracias. Isso é potencialmente uma força positiva para o futuro do Brasil. Não, com certeza, mas o que eu estou dizendo desses movimentos, você pegar o varguismo, é uma coisa. O varguismo, depois da morte do Getúlio, se distancia do Vargas e vira um outro movimento. E eu acho que o bolsonarismo está nesta transformação quando o presidente estiver fora do jogo. Quer dizer, que o que vai sobrar desse movimento é justamente esse conservadorismo muito Olavo de Carvalho, aquela coisa que vem com... E eu acho que isso vai perpetuar na sociedade durante um bom tempo. E aí casa, junto aqui um evangélico, junto outro conservador aqui, mas eu acho que as coisas vão se casando. Então, todos esses movimentos, eles vivem em permanente mutação, né? Até hoje tem resquício de varguismo que não tem nada a ver com o Getúlio atrás. Mas essa ideia do Estado paternalista em ajudar, tal, que é um pouco, inclusive, do que está dentro do PT, né? Então, eu vejo o bolsonarismo não só com a agenda muito imediatista que a gente está olhando, que é essa coisa, quais são os valores que moldaram o marxismo, o varguismo. E eu acho que são esses valores conservadores que encontraram casa, ou ressonância, ou aceitação, que não foram criticados. Uma das razões que eu gosto de diferenciar é porque eu acho que quando a gente não coloca, tem um certo didatismo em não colocar a etiqueta bolsonarista no conservadorismo brasileiro, primeiro para dar a possibilidade de desestigmatizar e mostrar que isso é um movimento que pertence à democracia, em distinção de um cara que passou a vida dizendo que tinha que matar 30 mil pessoas na ditadura militar, que precisava de mais 5, que bota como herói um torturador, esse tipo de coisa. Essa turma não é representada por esse lado do Bolsonaro. É verdade. E é engraçado, né? Porque no passado você tinha uma ala da UDN que representava esse conservadorismo e uma ala do PSD. É isso. Mas essa ala, depois de 64, foi desaparecendo, e depois da redemocratização, ela não teve guarida em nenhum outro lugar. E aí ela ficou órfã. E aí veio o movimento do Bolsonaro e conseguiu angariar essa coisa. Então, eu digo que isso deveria estar refletindo nas forças políticas tradicionais, mas não estão.